Continuando, né? Vamos fazer nossa continuação. Eu fiz aqui no caderno porque fica melhor de eu explicar, né? Porque já vem respondido e aí fica mais, a gente agiliza um pouco essas questões pra gente finalizar esse assunto e a gente passar mais rápido pelo capítulo 5, porque o capítulo 5 a gente já viu nos anos anteriores, né? Então vai ser mais rápido, né? Então isso aqui é muito importante, gente. Eu tô focando nesse assunto, já era pra gente ter passado dele. Porque ele é um assunto muito importante para vocês lá no ensino médio, certo? E a gente ainda não viu esse tipo de assunto, certo? Por isso que eu estou focando bastante nesse assunto. Os outros assuntos que vão vir à frente são assuntos que a gente já trabalhou, inclusive ano passado. Razões, proporções, porcentagem, se eu não me engano, que é o próximo assunto, né? Que é o assunto... Perdão aqui rapidamente. A gente vai ter o próximo, a gente vai ter regra de 3, né? A gente já trabalhou regra de 3 composta, né? A gente trabalhou regra de 3 ano passado. Então a gente vai ver alguns assuntos agora à frente que vai dar pra gente acelerar, porque é uma revisão do que a gente já viu. Esse capítulo 4, a radiciação, a gente não viu com tanto detalhe, né? A gente não viu dessa forma. Então é uma forma que vocês vão precisar muito lá na frente, principalmente quando vocês forem entrar em equação de segundo grau. Lá na frente, no ensino médio, vocês vão usar muito função exponencial, função de segundo grau, né? Função exponencial, que também utiliza muito isso, então vocês precisam muito prestar atenção. Mas vamos lá, ó. Na questão 27, ele pede calcule o valor de cada expressão. Aí aqui ele tem, ó, a raiz quadrada de 5, tudo elevado ao quadrado, e a raiz quadrada de 3, tudo elevado ao quadrado. Perceba o que foi que eu fiz. Lembra que a gente viu na regrazinha no assunto passado que, né, que a gente pega isso aqui tudo e eleva ao quadrado. Só que a raiz ela continua a mesma. A raiz não muda. A única coisa que não muda é a raiz. Coloca isso na cabeça de vocês. A raiz não muda, certo? Então, ó, repetir a raiz que ela não muda. E o que está dentro da raiz, o radical, eu elevo ao quadrado. Elevei 5 ao quadrado, ó. E vou lá. Na próxima eu faço a mesma coisa, ó. Repito a raiz e elevo o radical que está dentro ao quadrado. Beleza? Beleza. E aí a gente continua. Quanto é 5 ao quadrado, gente? É 25. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Professor, se eu quisesse cortar aqui direto, já ficava 5 e 3. Certo? Certo. Se você não quisesse fazer isso aqui, você não precisava fazer. Se você quiser cortar tempo, quiser ganhar tempo, e isso lá na frente vocês vão ver que vai ser importante, ganhar tempo principalmente no Enem, daqui a uns anos que vocês, com fé em Deus, vão fazer para adentrar a universidade. Se vocês quiserem ganhar tempo, presta atenção. Se eu quiser cortar direto, não precisar fazer isso aqui, ó, raiz de 25 e raiz de 9, eu posso fazer, gente. Ó, o expoente é igual ao índice, eu posso cortar e sobra o 5 para fora. Se o 5 sai e não fica nada dentro da raiz, a raiz some, desaparece, né? Aqui é a mesma coisa, então eu já podia fazer o 5 saindo, o 3 saindo. 5 e 3, 8. O resultado da letra A da 27 é igual a 8, beleza? Vamos aqui para a questão letra B, não é isso? Letra B aqui, gente, ó, presta atenção aqui na letra B, ó. A gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado mais raiz cúbica de 2 elevado a 6, né? Vamos parte a parte. Primeiro vamos fazer isso aqui. A raiz eu repito. Lembra que a raiz não muda? A raiz não muda. Repetir ela, ó. E o 7 que está aqui dentro, que é o radical, elevo ao quadrado que está fora, ó. Elevei ao quadrado. Mais, ó, aqui agora, raiz cúbica de 2 elevado a 6. A raiz cúbica eu repeti, ó. E o 2 ficou elevado a 6. Vamos primeiro aqui, ó. Aqui, gente, se eu não quiser fazer isso aqui, eu já posso cortar, ó. Esse 2 aqui, corta com esse 2 daqui. Eu já sei que o 7 sai, ó, o 7 aqui, né? E aqui agora, eu vou fazer o quê? Ficou a raiz cúbica de 2 a sexta. Gente, 3 no índice e 6 no expoente, eu posso simplificar. Professor, eu posso dividir? Não. Eu posso simplificar. Ó, o 3 do índice e o 6 do expoente. Eu simplifico por quanto? Por 2. Os dois... por 2 não, por 3. Aí é um 3, viu? Por 3 eu simplifico. Por quê? Porque 3 divide por 3 e 6 divide por 3. Professor, eu não posso dividir por números diferentes, certo? Certo. Só posso dividir o índice e o expoente se eles tiverem divisores em comum. O 3 é um divisor em comum dos dois, né? 3 por 3 dá 1. Concordam comigo que se 3 por 3 dá 1, raiz de 1 não existe, a raiz some. Repito 2, né? Que tá aqui, ó.
E 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Ó, repetiu 2 do radical e simplifiquei o expoente. 6 dividido por 3 dá 2. Ó, ficou 7, que eu já vi que saiu aqui, ó. Se não quiser fazer isso, já saiu. E 2 elevado a 2 dá quanto? 4. 7 mais 4, 11. Beleza? Letra C, né? A letra C do 27 eu tenho o seguinte. Eu tenho aí 6 elevado... Letra C do... Cadê a letra C do 27? Letra C. Exatamente. Raiz quadrada de 6... Raiz quadrada de 6 elevado a 4 mais 2, né? Raiz de 3... Raiz quadrada de 3 elevado a 2. Vamos lá, né? Ó. Esse 6, aqui é quadrada, né, gente? Vai ficar o que aqui, ó? 2. Presta atenção comigo. Presta atenção aí comigo, né? Ó. Vai ficar 2. E aqui 4, né? Esses dois eu repito. Eu repeti a raiz. E o 6 fica elevado a 4, ó. O radical fica elevado ao expoente. A raiz eu repeti. O radical fica elevado ao expoente. 6 elevado a 4. Percebe comigo agora que eu posso simplificar o 4 e o índice. Ó, o índice é 2, é raiz quadrada. E o expoente é 4. Eu não posso dividir os dois, mas eu posso simplificar pelo mesmo número. Eu posso simplificar a raiz quadrada por 2 e o expoente por 2. Raiz quadrada 2 dividido por 2 dá 1. Raiz 1 não existe, então já elimina a raiz, ó. Repito o radical e divido aqui. 4 dividido por 2, 2. 6 elevado ao quadrado. Vou lá para o outro agora, vou resolver essa outra parte, ó. Nessa outra parte eu tenho, ó, 2 raiz de 3 elevado a 2. Esse 2 que está fora, gente, ó, eu preciso elevar ao quadrado. Lembrem que tudo que está dentro do parêntese é elevado ao quadrado. Então, o 2 que está aqui do lado, ele se eleva ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. E o 3 aqui eu repito e elevo ao expoente. 3 ao quadrado, ó. O 4 já saiu, né? Porque o 4 já estava fora. 2 elevado a 2 dá 4. O 3 ficou elevado ao quadrado. Aí aqui, vem para aqui, ó, 6 ao quadrado que a gente já viu que deu, dá 36, não é isso? Esse 3, concordam comigo que ele vai sair? Ó, o índice, né, o expoente não é 2? O índice também é 2, corta um com o outro, não fica nada dentro da raiz, o 3 saiu. O 3 saiu, não ficou nada dentro da raiz, a raiz vai embora. Então, ó, ficou o quê? 4 daqui vezes 3, não é isso? Ó, 36, que eu já tinha achado daqui, mais 4 vezes 3... 12. 36 mais 12, 48. Letra C do 27 dá 48, ok? Tranquilo? Vamos aqui para letra D. Na letra D você tem raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, mais menos 4 raiz quadrada de 8 elevado a 2. Vamos lá, né? Vamos entender isso aí. Primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Vou repetir a raiz, porque a raiz não modifica. E o 10 eu vou elevar ao quadrado. Certo? Beleza, deixa aqui. Vou para a próxima. Mais, né? Agora aqui, ó. Vou resolver isso aqui dentro do parêntese. Menos 4 elevado ao quadrado. Lembre que todo mundo fica elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado. Gente, qualquer número elevado a um expoente par, ele fica positivo. Lembra disso? Mesmo que a base seja negativa, se ele está elevado a um índice par, ele fica positivo. Então aqui fica mais quanto? Quanto é 4 elevado a 2? 16, mais 16. A raiz eu repeti, e o que está dentro da raiz fica elevado ao expoente, 8 ao quadrado. Vamos lá. Ó, vou resolver logo isso aqui. 10 ao quadrado, concordam comigo que é raiz de 100? Ou que eu posso cortar direto? Eu já posso cortar aqui direto, ó. O 2 daqui com 2 daqui vai dar 10. O 10 sai, não é isso? Se o 10 saiu, não sobrou nada dentro da raiz, a raiz é eliminada. Vamos lá. Mais com mais dá mais. 16, né? 16. E esse 8, concordam comigo que ele vai sair? Ó, corta aqui, o 8 sai, ó. Então vai ficar 10, mais que eu achei daqui, ó. 10, mais com mais dá mais. 16 vezes 8, né? Que eu vou achar daqui a pouquinho o valor. Então eu vou resolver 10 mais 16 vezes 8. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Repito 10. 10 mais 16 vezes 8 dá 128. Aí eu vou fazer 128 mais 10, 138. Essa é a resposta da letra D da questão 27. Vamos para a letra E. Na letra E você tem lá, ó, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, né? Beleza. Mais, menos, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Vamos lá. Primeiro essa parte daqui, ó. Vamos lá.
A raiz cúbica eu repito. Concordam comigo que eu vou repetir porque eu não mexo na raiz. O 7 que está aqui dentro fica elevado ao expoente, ó. 7 elevado ao cubo, né? Beleza. Vou aqui nessa aqui. Vamos lá, deixa aqui. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Mais, ó, aqui eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Ó, lembre que todo mundo aqui fica elevado ao quadrado. Concordam comigo? Ó, menos 5 elevado ao quadrado. Gente, mais uma vez, elevado ao índice, o expoente é par. Se o expoente é par, o número fica positivo, ó. 5 elevado ao quadrado. Eu errei. Porque menos... perdão, gente. Aqui eu coloquei 5 elevado ao quadrado, 10. Ó, eu errando besteira. 5 ao quadrado é 25. Perdão aí, certo? É 25. Conserta aí. Então vai ficar mais 25. E o 3 vai ficar elevado ao quadrado. Concordam comigo? A raiz eu repeti. E o radical fica elevado ao expoente. 3 ao quadrado. Né? Aqui, gente, o 3... Vamos lá, vamos pra cá, ó. O 7 aqui vai sair, né? Concordam comigo? Porque o 7 vai sair. Ó, o 3 e o 3. Então, o 7 sai. Saiu o 7. Olha aqui, ó. Presta atenção. O 25, aqui eu botei 10 porque eu errei, né? Aqui é 25, gente. Perdão aí, viu? Aqui é 25, certo? 25. Concordam comigo que o 3 vai sair? Ó. Corto 2 daqui do expoente com 2 do índice. O 3 sai. Fica 25 vezes 3, né? Fica 7 mais 25 vezes 3 dá 75, viu, gente? Teve um erro aí, ó. 75. 75 mais 7 dá... Riscar aqui, né? 75 mais 7 dá 82. O resultado é 82. Perdão aí pelo equívoco, né? Eu falo tanto que vocês atrapalham 5 ao quadrado e botam 10 que eu fiz isso. Né? Mas 5 ao quadrado não é 10, 5 ao quadrado é 25. Acabei me equivocando aí, mas conserta, o resultado dá 82, ok? Vamos para a questão... Tem letra F, né? Tem letra F da 27 também, certo? Letra F da 27, ó. Na letra F da 27 eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 elevada ao cubo. Vamos ver aqui? Ó, raiz quadrada... Tá bem visto aí, tá, né? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. Vamos lá. A raiz quadrada de 2 eu não tenho o que fazer nela. Raiz quadrada de 2 eu não posso simplificar, não tenho o que fazer aí. Eu vou repetir ela. Mas, ó, a raiz quadrada de 8 elevado ao cubo, eu repito a raiz e elevo o radical ao cubo, ó. Concordam comigo? 8 ao cubo, né? Vou repetir a raiz de 2, que eu não posso fazer nada nela. E vou resolver. 8 ao cubo, gente, dá 512. Então, o que é que eu vou tentar fazer aí para resolver isso? Isso aqui é uma soma, ó. A gente viu isso lá no iniciozinho do assunto. Presta atenção. Olha aí, ó. Então, eu tenho aqui o quê? Uma soma, né? Se eu conseguir colocar isso aqui em raiz 2, eu consigo somar. Vamos tentar simplificar o 512. Vamos fatorar o 512, ó. Vamos lá. 512 dá por 2, que dá 256. Que dá por 2, que dá 128. Que dá por 2, que dá 64. Que dá por 2, que dá 32. Que dá por 2, que dá 16. Que dá por 2, que dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Que dá por 2, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Acabou aí. Perceba, olha o que eu vou fazer, ó. Aqui é 2 ao quadrado, né, gente? Ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes, só sobrou um 2, ó, vezes 2. Concordam comigo que eu vou ter dentro da raiz 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado? Olha aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 2 que sobrou, ó. Concordam comigo que esses 4 números elevados a 2 aqui vai sair junto com o índice? Claro, gente, se eu tenho números elevados a 2 e o índice é 2, eles saem da raiz. Então, eu repito a raiz de 2, ó, e vou tirar todos esses 2 que está elevado a 2. Vai ficar lá fora 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Então, já coloquei aqui para não perder espaço. Então, 16. Os 16 saiu por quê? Porque estava todo mundo elevado a 2 aqui, ó. Saiu todo mundo, multipliquei aqui fora, deu 16. E ficou o 2 aqui dentro, ó. 16 raiz de 2. Esse 2 não sai, porque ele está elevado a 1 e não a 2. Todos esses outros 2 aqui vão sair. Ó, todos esses aqui vão sair multiplicando lá fora. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, porque saíram todos. Dá 16 aqui fora, porque saíram, vezes 2 que ficou. Esse 2 eu não consigo tirar. Percebe agora que eu coloquei os 2 na mesma raiz? Ó, raiz de 2, raiz de 2. Agora eu vou poder somar.
Quando eu não tenho nada aqui, que é o caso aqui, é como se tivesse 1, né? Então vai ficar o quê? Somo o que está fora e repito a raiz. 1 mais 16, ó, o que está fora, 1 mais 16. E o raiz de 2 eu repito porque são iguais, ó. Ficou o quê? 17 raiz de 2 é a resposta da letra F. 17 raiz de 2, ok? Vamos aí para a questão 29, né? Na questão 29, gente, a gente tem o seguinte aí na questão 29. A gente tem algumas raízes aí, ó, e ele pede para a gente resolver. O que a gente faz quando a gente tem uma raiz sobrepondo a outra? A gente multiplica os índices e repete o radical. Olha o que eu fiz aí, ó. Presta atenção aqui, ó. A gente multiplica os índices e repete o radical. 4 vezes 3, 12. Vai dar 12 raiz de 5. Ou, perdão, raiz 12 de 5, ó. Raiz 12 de 5. Na letra B, eu tenho aqui, ó, 5 e 3, percebe? 5 e 3. Então, vou multiplicar os índices. 5 vezes 3, 15. Raiz 15 de 2, ó. Raiz 15 de 2. Opa, raiz 15 de 2 aqui, ó. Raiz 15 de 2. Letra C, ó. 5. Professor, quando não aparece nada aqui, lembra, quando não aparece nada é 2, ó. 5 vezes 2, 10. Raiz décima de 7, ó. Raiz décima de 7. Letra D, ó, gente. Letra D, vamos lá para a letra D, ó. Letra D aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse 2 e aqui 2, ó. Não aparece, é 2, ó. 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 4, raiz quarta de 3, ó. Raiz quarta de 3. A letra E, ó. Na letra E eu tenho 5, não tem nada aqui, é 2, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 6, 60. Então, raiz 60 de 5, ó. Raiz 60 de 5. Na letra F eu tenho 2, 4, ó. 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2, percebe? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então dá raiz oitava de 8, ó. Raiz oitava de 8. Essa é a questão 29, ok? Vamos para a questão 30. Presta bem atenção nessa questão 30, gente, porque ela é importante, ó. Vou pegar aqui, certo? Rapidamente, questão 30, ó. Vamos aqui na questão 30. Vamos lá? Na letra A, né? Ele dá um exemplozinho aí, né? Ele diz assim: raiz quadrada de raiz quadrada de 80, né? Aí depois ele multiplicou as duas raízes, percebe aqui? Ó, ele multiplica as duas raízes, raiz 2, que dá a raiz quarta, ó. 2 vezes 2, 4, raiz quarta de 80. E ele fez o quê? Ele fatorou o 80. O 80 fatorado dá 2 à quarta vezes 5. Por que ele botou 2 à quarta e não 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5? Porque, gente, 2 à quarta eu consigo cortar com índice, ó. O expoente com índice corta, o 2 sai, fica 2 raiz de 5. 2 raiz quarta de 5. Beleza? Vamos fazer isso na letra A da questão 30? Olha aí a letra A da questão 30, ó. Eu tenho aí raiz quadrada, né? Na questão 30 aí, letra A, raiz quadrada de 48 aqui, ó. Raiz quadrada de 48. O que é que eu vou fazer aí, ó? Primeiro eu vou multiplicar raiz com raiz, índice com índice, ó. 2 vezes 2 dá 4. E repito o radical. Raiz quarta de 48. Mas ele quer que eu simplifique. Vou aqui e simplifico, ó. Vou tentar colocar um expoente elevado à quarta para cortar com índice, ó. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Concordam comigo que vai ficar 2 elevado à quarta? 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta vezes 3. Venham aqui, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 3. Concordam comigo que esse 4 sai com esse índice? Fica o quê? Perdão aqui, viu, gente? Aqui é raiz quarta, viu? Fica 2, repita a raiz, 2 raiz quarta de 3. Beleza? Quando eu elimino aqui, gente, não significa que o índice muda não, viu? Eu só tiro 2 de dentro, mas o 4 continua aqui, ó. Tirei o 2 de dentro porque esse é igual a esse. Então, ó, o 2 sai, mas a raiz quarta continua. Então fica 2 raiz quarta de 3, ok? Letra B, ó. Vamos ver a letra B como é que fica? Olha aí, ó. A letra B vai ficar... a letra B, ela pede o quê? Ela pede... Gente, eu pulei a questão 28, né? Não sei se vocês perceberam. Porque a 28 eu vou resolver quando a gente for ver o próximo assunto. Porque tem relação com o próximo assunto, beleza? Então, tranquilo. Preste atenção aí. Ó, na questão 30 a gente tá, né? A gente tem aí raiz cúbica
de raiz quadrada de 64. Ó, raiz cúbica de raiz quadrada, ó, primeiro que eu vou fazer o quê, ó? Letra B do 30, ó, presta atenção aí, ó. Raiz cúbica de raiz quadrada. 3 vezes 2, 6, ó. 3 vezes 2, 6. Então vai dar raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64, ó. Raiz sexta de 64. Olha aqui, raiz sexta de 64. Beleza? O que é que eu faço agora? Eu vou fatorar o 64. Tentar colocar esse 64 no expoente elevado a 6 para cortar com índice. Concordam comigo? Ó. Vou fatorar aqui, ó. Vamos lá, ó. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Concordam comigo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordam que vai ficar 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Olha aqui, 2 elevado a 6. Esse 6 eu corto com esse 6. Não sobrou nada dentro da raiz. A raiz desaparece, gente. Fica só o 2, ó. O resultado é 2. Beleza? Vamos lá para a letra C. Olha a letra C aqui embaixo, ó. Olha a letra C aí, ó. Vamos ver a letra C aí? Letra C do 30, beleza? Vou adiantar aqui pra gente ir embora, né? Letra C do 30. Questão letra C do 30. Olha aí, ó. Eu tenho raiz, cadê? Raiz quadrada de 405, ó. Raiz quadrada de 405, olha aqui. Raiz quadrada de 405. Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vai dar raiz quarta de 405. Olha aqui. Raiz quarta de 405. Vou fatorar o 405, ó. Vou tentar colocar no expoente 4 para cortar com a raiz, com o índice, né? Então eu vou aqui. 405 a gente sabe, ó. Todo número terminado de 5 divide apenas por 5, né? Todo número terminado de 5 e 0 divide por 5. Então vamos lá. 405 por 5 dá 81. Vamos lá. 81 vezes 3. Vamos lá? 81 dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Percebe que eu coloquei o 3 elevado a 4? Já de propósito, ó, gente. Ah, professor, você não já poderia colocar 9 elevado ao quadrado, não dava o mesmo? Mas se eu elevar o 9 ao quadrado, eu não consigo cortar. Então eu coloco 3 a quarta, ó. Porque 3 a quarta é a mesma coisa que 81. Então, ó, vou aqui 3 a quarta vezes o 5 que sobrou aqui. Venho e coloco na raiz. 3 elevado a quarta, eu vou cortar com esse 4 do índice, ó. Vai ficar, corto, 3 sai, fica 3 raiz quarta de 5, ó. Perdão que aqui tem um 4, viu, gente? A raiz não elimina, não. Você só tira o número de dentro, mas a raiz continua, ó. 3 raiz quarta de 5. Esse é o resultado da letra C da questão 30. Na letra D eu tenho aí, ó. Letra D da questão 30, eu tenho aqui, ó. Presta atenção bem aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Dá pra vocês perceberem. Pera aí, gente. Pera aí. Deixa eu melhorar aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 128, ó. Então eu vou multiplicar o 2 que está aqui com o 3 daqui de dentro. 3 vezes 2, 6. Concordam comigo que vai dar raiz sexta de 128? Raiz sexta de 128, né? Raiz sexta de 128, ó. Vou aqui e faço o quê? Vamos tentar simplificar esse 128 para ele ficar um expoente elevado a 6 para eu cortar com índice. Vamos lá, né? 128 por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2 e 2. Beleza? Vai, simplifica, vocês vão ver, ó. Vocês vão pegar 6 2 aqui, ó. 2 elevado a 6 vezes 2. Se você fizer 2 elevado a 6, dá 64. Vezes 2 dá 128. Certinho, ó. Então a gente pega aqui e bota 2 elevado a 6 vezes 2. Esse 6 sai pra cá, ó. O 2 sai, ó. Por quê? Porque o 6 dele, do expoente com 6. Aqui é 6, viu, gente? A raiz não muda. Eu me equivoquei aqui. Certo? Então vai ficar o quê? 2 que saiu. Raiz 6 continua. De 2 que ficou dentro. Ó, o 2 que sobrou. 2 raiz sexta de 2. Beleza? Essa é a questão 30. Ok? Vamos ver aqui a 31. Rapidamente aqui ver a questão 31. Ó, a questão 31 tem aí, ó. Ele pede, calcule e simplifique os resultados, né? Então a gente tem aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Calcule e simplifica o resultado, ó. Aqui, ó. Raiz quadrada de 81. Olha aqui, gente, ó. 4. Aqui eu posso até resolver direto, ó.
Porque se eu botar raiz quadrada de 81 dá quanto? 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Não é isso? Olha aqui. 3, ó. Mas se eu quiser fazer daquela forma de simplificar, eu também posso fazer. Mas se a minha raiz de 81 já é exata, eu posso resolver. Quanto é raiz de 81? É 9. Fica raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Eu já sei que isso aqui dá 3, ó. Olha aqui. Beleza? Vezes raiz quadrada de 1 sobre 9. Consegue entender aí? Beleza. Veio aqui, deu 3, né? A gente já viu que isso aqui dá 3. Beleza, ó. Aqui eu posso fazer de outra forma também, mas dessa forma mais direta já é mais simples. Ficou 3 vezes. Concordam comigo que raiz de 1 sobre 9 é 1 sobre 3? Quanto é raiz de 1, gente? É 1. Quanto é raiz de 9? É 3. Ó, 1 sobre 3. Vou lá e faço 3 vezes 1 terço. Professor, como é que eu faço aí? Direto, gente. 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. Né? Então, 1. O resultado é 1. 3 vezes 1 é 3. É isso? Dividido por 3 dá 1. Então, ó, vamos para a letra B, né? Na letra B ele está dizendo o seguinte, ó. Presta atenção aí, ó. A letra B aqui. Raiz quadrada de 16. Se eu quiser fazer isso aqui direto, eu já faço, ó. Quanto é raiz quadrada de 16? É 4, né? E quanto é raiz? Aí fica 4 aqui dentro. Raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui sobra 2. Concordam comigo? Ó o 2 aqui. Beleza. E aqui agora, professor? Gente, raiz quadrada de 1 sobre 100. Quanto é raiz quadrada de 1? É 1 mesmo. Quanto é raiz quadrada de 100? É 10. Fica 1 sobre 10. 2 que eu achei aqui, menos 1 sobre 10. Tenho que tirar o MMC, ó. De 10 e 1 aqui, ó. Vai ficar 10, né? Vou aqui, ó. 10, passa um traço. 10, passa outro traço. Bota o sinal de menos no meio. 10 dividido por 1 daqui. 10 vezes 2, 20. Menos 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1, 1. 20 menos 1, 19. E repete o 10. 19 sobre 10. Esse é o resultado, ok? Vamos para a questão 32. A questão 32, gente, ele vai fazer o seguinte. Essa questão 32 eu vou resolver a letra A, para a gente adiantar um pouquinho. Vou resolver a letra A e as outras é da mesma forma, certo? Vou resolver A e B e as outras eu vou dar o resultado, ok? Na letra A, eu tenho aí, ó. Na letra A eu tenho o seguinte. Raiz quadrada de 5, né? E outra raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2. Gente, concordam comigo que esse 5, se ele saiu de dentro dessa raiz, ele está do lado, ó. Então ele saiu de dentro dessa raiz. Concordam comigo que se ele saiu de uma raiz quadrada, ele estava aqui dentro elevado ao quadrado? Ó. 5 ao quadrado, ó. Por que ele saiu? Eu estou fazendo o caminho inverso aí, ó. Estou explicando agora como que ele entrou aqui. Ele está fora, né? Se ele está fora, vocês concordam que ele estava aqui dentro com o mesmo expoente do índice? Então ele estava aqui dentro com qual expoente? 2, né? Então ele estava aqui dentro 5 ao quadrado vezes 2. Quanto é 5 ao quadrado vezes 2? 25 vezes 2, que dá 50. Então fica raiz quadrada de 50. Não é isso? Vou aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 50. Ele quer que você faça o inverso, né? Ele quer que você aplique o inverso, certo? Na letra B, gente, tem assim, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 5, né? Raiz quadrada, não é isso? Raiz quadrada de 2 de raiz cúbica de 5. Ó, se esse 2 está aqui fora, significa que ele estava aqui dentro com o mesmo índice da raiz, né? Ele está aqui fora, ó. Ele está fora dessa raiz. Então, significa que ele estava aqui dentro com esse mesmo expoente aqui do índice. Então, ó, percebe? Ó, 2 elevado a 3, ó. Porque quando eu faço corte, ele sai, ó. Tá vendo? Só que agora eu quero fazer o inverso. Então eu coloquei ele para dentro, ó. 2 elevado a 3 vezes 5. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 5. Aí eu repito a raiz quadrada, a raiz cúbica também repito. E faço 2 ao cubo vezes 5 dá quanto? 2 ao cubo, gente, é 8, ó. 8 vezes 5, ó. Que vai dar 40. E aqui eu multiplico as raízes. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. Raiz sexta de 40. Façam isso nas outras. E a questão 33, vocês vão fazer a mesma coisa. Né? A questão 33, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu só vou dizer qual é o maior aí. O maior na questão 33 é o 5 raiz de 2, ó. Vou provar para vocês aqui, ó. Na questão 33, ó. Ele pergunta, ó. Dá uma olhadinha como foi que eu fiz aí, ó. Dá uma olhadinha aí, percebe? Qualquer dúvida me pergunta, mas vamos adiantar essa questão. Ó, ficou todas as duas na raiz 4. Eu coloquei todas as duas na mesma raiz. Qual é maior? Raiz quarta de 48 ou raiz quarta de 50? Raiz quarta de 50. Então esse número é maior. Certo? Tranquilo?
Vamos aí para a questão 34. Essa questão 34, gente, ela não é complicada não. O que é que eu vou fazer aí? Eu vou resolver essa 34 e a 35 para a gente finalizar o vídeo, né? O vídeo tá ficando bastante longo. Mas vamos lá, ó. Essa questão 34 vai dar letra A, certo? Como foi que eu fiz? Ó, a raiz de 8 vezes... Olha aqui, ele diz que é raiz cúbica de raiz quadrada de 2 elevado a 6. Concordam comigo que esse 3 vezes esses 2 aqui, ó, tem duas raízes. Então multiplica os índices. 3 vezes 2, 6. Concordam comigo que vai dar raiz sexta de 2 elevado a 6? Ó, só vai ficar o 2, gente. Ó, o 2 vai ficar elevado a 6 e o índice vai ficar 6. Vai ficar raiz sexta de 2, raiz sexta, né? Porque, ó, 3 vezes 2, 6. De 2 elevado a 6. O 2 vai sair. Concordam comigo que o 2 sai? Vai ficar 2 raiz de 8, ó. Vai ficar 2 raiz de 8. Se ficou 2 raiz de 8, gente, ó. Ficou 2 raiz de 8, não é isso? 2 raiz de 8 vezes sobre raiz de 2, não é isso? Só que raiz de 2 não pode ficar embaixo, eu tenho que racionalizar. Então fica raiz de 2 vezes 2. Ó. Quando é que eu racionalizo? Aqui ficou raiz de 2 embaixo, né? Não pode. Eu tenho que vir aqui multiplicar por raiz de 2 vezes 2. Raiz de 2 sobre 2, ó. Racionalizar, gente, é pegar o que está embaixo e multiplicar por ele mesmo e cima e embaixo, ó. Raiz de 2 sobre 2. Ó, 2 raiz de 8 vezes 2, vezes raiz de 2, eu multiplico o que está dentro, ó. 8 vezes 2, 16. Então vai ficar 2 raiz de 16. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. O 2 daqui eu cortei com 2 daqui, sobrou quem? Raiz de 16, que é igual a 4, letra A. Beleza? Tranquilo?